Bem-vindos a mais um programa de A Ciência Inspira-me. É um programa gravado na Rádio Freguesia de Belém, a quem nós agradecemos desde já a podermos utilizar o estúdio e podermos fazer este programa. Sai na rádio às quartas-feiras, às 10 horas, e depois em podcast às segundas-feiras. Esta é uma série de programas que se seguem a outra série de podcasts que se foram gravados e que saíram apenas em podcast, que também com o mesmo nome, A Ciência Inspira. Este podcast são da responsabilidade da Amonet, a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas. Eu sou Ana Costa Freitas, sou presidente da Amonet, e além de agradecermos a disponibilidade da Rádio Belém, temos também que agradecer à FCT pelo apoio às sociedades científicas que nos foi concedido quer o ano passado, quer este ano, e que nos permite manter em funcionamento a Amonet e também termos algumas destas diferenças de comunicação e para chegarmos à população. O objetivo deste podcast é, no fundo, transmitir o valor da ciência, o que a ciência faz por nós, o que a ciência está presente no dia-a-dia na nossa vida, na vida de todos, mesmo quando nós não percebemos que estamos a ver ciência, na realidade, todos os dias estamos a viver ciência. E para isso nós temos convidado cientistas, pessoas, no fundo, que fizeram vida ao redor da ciência e que nos vêm falar das suas experiências e de como a sua vida foi impactada pela ciência. Hoje temos connosco Maria João Babiano. A Maria João é professora catedrática aposentada da Universidade do Algarve, presentemente é co-coordenadora do Comitê Nacional para a Década do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável. A sua área de ciência é em contaminação marinha e ecotoxicologia. Tem, aliás, o doutoramento em ecotoxicologia marinha na Universidade de Reading, no Reino Unido. Fez a sua carreira académica na Universidade do Algarve, onde se apresentou como professora catedrática. Está também ligada ao grupo de peritos que fazem a avaliação sobre o estado do oceano e tem várias atividades ligadas ao oceano, aos mares e à importantíssima conhecimento que nós vamos ter que ter cada vez mais sobre os oceanos, porque de alguma forma, e não me levem a mal, mas esgotarmos a parte superior da planeta Terra, estamos agora a direcionar para o fundo dos oceanos e para os oceanos, correndo o risco de também dos deteriorar. Bem-vinda, Maria João. Muito obrigada por estar aqui connosco, e eu gostava primeiro que nos dissesse em que é que a sua investigação tem impacto na sociedade e como é que a sociedade reconhece o valor da investigação que faz, ou que fez. Fez e faz. Não só a investigação, como também o posicionamento em relação a estas matérias, como fazendo parte do grupo de peritos ou como coordenadora da Década dos Oceanos, não é? Que é importantíssimo. Muito obrigado. Eu não esperava ter tido esta carreira de maneira nenhuma. Eu fiz Engenharia Química do Técnico numa altura muito complicada, portanto em 74, 75, sim. Ou seja, com aquelas cães polícias e polícias, onde fui monitora do professor Lopes da Silva, depois foi reitor, e realmente não aguentei aquele impacto, e portanto, e depois tive a sorte de ir fazer o estágio para a Comissão Nacional do Ambiente, que foi um embrião do Ministério do Ambiente, onde eu pude fazer um estágio nos laboratórios todos, à época o mais atentado possível, como seja o Instituto Hidrográfico, o Ricardo Jorge, o Instituto na altura estava ligado aos pesticidas, enfim, por aí fora. Portanto, eram tudo laboratórios portugueses. Os laboratórios portugueses do Estado, já relacionados antes de terem morrido. Da antes dos laboratórios do Estado terem morrido, não? Antes de terem morrido. Exato. E, portanto, mas isso deu uma panóplia muito grande, e depois fui, enfim, com todo o problema da Revolução, fui parar ao Instituto das Pescas, ao atual IPMA.
Ou seja, 10 anos da minha carreira não foram na universidade. E isso deu-me uma visão diferente, acho eu, para depois quando cheguei à universidade. E nesse período eu tive a sorte imensa de ter sido nomeada membro da delegação portuguesa à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. O direito do mar, onde esteve envolvida também na criação da lei, não é? Na discussão dessa lei, não é? Ou seja, foram 4 anos nas Nações Unidas, naquela sala onde atualmente, enfim, os presidentes dizem coisas boas e coisas más, ou coisas melhores e piores. Foi uma experiência muito interessante do ponto de vista internacional, que me deu, enfim, onde eu estive ligada à comissão, ligada à parte ambiental, já na altura. E depois, como eu disse, fui para o IPMA, mas aquilo no IPMA, enfim, não me agradou demasiado, até que o reitor da universidade, o professor Gomes Guerreiro, convidou para ir para a universidade, onde eu fui. Do Algarve, na altura, onde estava a ser lançada a questão, e onde eu fiz, portanto, toda a minha... Entrou para a Universidade do Algarve mais ou menos em que ano? Em 85. Tinha a universidade cerca de 10 anos, não? Tinha a universidade, não, ainda. A universidade estava no segundo curso. No segundo curso. Ou seja, da Biologia Marinha estava no segundo curso. Sim. E, portanto, depois fiz mas, entretanto, quando estava no IPMA, eu tive a oportunidade de ter tido a minha primeira experiência internacional, de ir fazer uma experiência numa reunião internacional, onde depois me foi atribuída uma bolsa da NATO, o que me permitiu ir para a Universidade de Liège tentar fazer modelação de alguns contaminantes. Já era uma coisa, enfim, não se falava sequer nada disso, mas não havia dados nacionais para se fazer aquilo que era necessário, e acabou por se fazer um modelo bastante interessante, que era a temperatura nos Açores, temperatura que era relacionada com o aparecimento do atum. Sim. E depois, enfim, na universidade eu estive ligada a vários cursos, ou seja, à Biologia Marinha, depois à Gestão Marinha e Costeira, à Engenharia do Ambiente, enfim, mas sempre na mesma ótica ambiente e contaminação. Posso, no entanto, dessa sua carreira, não é? Pode ser um exemplo de que, não é, a política, a desenvolvimento de política, que é fazer uma lei, elaborar uma lei, é eminentemente político, ou pelo menos um envolvimento político, tem uma evidência científica por trás, ou deve ter. Aliás, depois isto culminou há uns anos, em 2016, com a minha hipótese de ir fazer parte do relatório da avaliação global do oceano, em que eu sou um dos 25 mesmo peritos internacionais que são responsáveis por esse relatório. E esse relatório tem como objetivo de transformar a ciência acessível aos gestores e aos decisores. E, portanto, isso é muitíssimo importante, não é? Onde eu tenho tentado colocar o máximo de portugueses possível, onde nós, neste momento, temos 40 cientistas e que estamos no top 10 desse relatório. E, portanto, o objetivo é continuar a envolver o máximo possível de cientistas portugueses, porque isto é um âmbito internacional que foca o oceano global. Sim. Portanto, o objetivo é mostrar a ciência também que se faz pela qualidade das pessoas que estão envolvidas. Sim, claro, obviamente. E, portanto, no fundo, isto tem sido um desafio. O terceiro relatório vai ser aprovado no dia 7 de novembro, na Assembleia Geral das Nações Unidas, e o quarto começará em janeiro. E, portanto, o objetivo é, no fundo, dependendo do âmbito que os relatórios têm mudado o seu âmbito, tentar envolver o máximo de cientistas portugueses possíveis. O oceano, acha que se foca mais hoje em dia na preservação dos oceanos do que há uns anos atrás, ou acha que tem tido... Eu tenho ideia disso, não é? Mas provavelmente porque hoje se fala tanto do problema da poluição nos oceanos e tal, e isso alertou-nos a nós, que estamos fora do assunto, mais para a problemática dos oceanos. Mas no seu entender, que sempre esteve ligada a isso, fala-se mais hoje, ou sempre se falou, ou acordámos tarde e eles estão bastante danificados?
Como é que estão eu os acho que nossos acordámos oceanos? tarde, quer dizer, eu não acordei muito tarde, Sim, porque pois, já não tenho exato, feito exato. outra coisa, mas acordámos tarde e agora está tudo muito Está tudo a correr atrás do está prejuízo. tudo muito preocupado com a chamada crise tripla, ou seja, as alterações climáticas, a poluição e a diminuição da biodiversidade, ou seja, Claro. menos recursos. E, portanto, isso foi até um objeto da conferência que houve agora em Nice, a Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, que está tudo muito preocupado, porque é preciso tomar algumas medidas para, enfim, que é não só as alterações climáticas, como a poluição, e, portanto, isso resulta que vamos ter menos peixes, menos recursos vivos, Claro. para alimentar uma população que aumenta Que aumenta 10 sempre. bilhões. Bilhões. Mas essa é, digamos que a parte do oceano que nós, mais visível, não é? Mas há outra parte que é a exploração dos fundos do oceano, não é? Que também se começa a falar, diz que há grandes minérios, não é? Muito importantes. Andou tudo com a mania das terras raras. Das terras raras. Também E há mesmo, lá no oceano. Exato. E mesmo Portugal, o aumentar da zona económica, que não está ainda terminado o processo, mas a zona económica exclusiva também tem um bocado a ver com isso, não é? Como é que nós conseguimos ter mais, explorar mais isso, e isso para mim traz-me outra vez um problema, que é: vamos estragar lá em baixo como já estragámos cá em cima. Pois, o problema é esse. Nós não conhecemos muito bem, conhecemos algumas coisas, mas não conhecemos, no fundo, ainda o oceano, o que está no fundo. Sim. Aliás, uma das decisões que foi tomada dentro da década é tentar, pelo menos, dessa comissão, não é? Saber a profundidade do oceano. Uhum. E as montanhas e essas coisas todas. Sim. E, portanto, temos tudo isso para tentar perceber o que é. O que é? E depois a exploração é regulada pela Comissão Internacional da Profundidade do Oceano, que é chamada ISA, e é preciso fazer vários estudos ambientais para não irmos estragar realmente tudo. Exato. Existe um grande movimento contra a exploração. Claro, sim. Mas temos, no fundo, há o equilíbrio entre a economia e o resto. Exato. Mas, por enquanto, há um movimento não contra. É só, mas não há ainda o conhecimento suficiente. Aliás, eu estive envolvida numa experiência que foi tentar simular o que pode acontecer usando uma área fortemente contaminada em Espanha, ou seja, em que se fez um arrasto. Sim. Para remover um arrasto com os barcos de pesca, para remover toda essa contaminação, para tentar lançá-la para a superfície, para ver o que é que acontecia. E aconteceu muito mal. Aconteceu mal. Claro. E à medida que fazíamos isso, pusemos um conjunto de organismos na zona para ver o que é que lhes acontecia, e os coitados não lhes aconteceu nada de bom, não é? Nós não podíamos comer aquilo de certeza absoluta. Pois, exato. E, portanto, aí é o que no está fundo também. é um bocado, também se tem dito que, por exemplo, o novo aeroporto, ao mexer nos fundos do Rio Tejo, também pode levantar alguma poluição. Já ouvi dizer isso, não é? Pois, e ali aquela zona é uma zona muito poluída, não é? Quer dizer, mas pronto, o impacto ambiental deve ter estudado isso tudo, eu acho que agora as tecnologias têm evoluído, portanto, nós também temos que, enfim... Exato, essa é as vantagens, não é? Nós vamos fazendo, quer dizer, ainda há bocado estávamos a falar disso, quer dizer, a vantagem da ciência é que se aprende com os erros também, não é? E, portanto, quer dizer, há uma curiosidade constante e, portanto, nós estamos sempre a progredir, e quando vimos que dá mau resultado, emendamos, não é? Pronto, mas quer dizer, a previsão do resultado está cada vez mais... Fazer a investigação àquela profundidade... Deve ser complicadíssimo. É muito complicado. Por tudo? Por tudo. Mas a tecnologia existe, nós conseguimos... Porque até aquilo que está lá em baixo... Há muitos organismos lá em baixo que não são conhecidos sequer. Sim, e quer dizer, eles estão sujeitos a uma pressão que, quer dizer, só a mudança de pressão deve ser uma coisa brutal. Mas mantêm-se cá em cima. Mantêm-se? Isso é interessante. Mantêm-se cá em cima. Nós tivemos várias experiências onde tínhamos gaiolas que, com aquilo que se chamam releases, vinham à superfície com o comando do navio, e depois no laboratório eles mantêm-se de alguma maneira. Que engraçado. Ainda durante um tempo.
Durante um tempo. E uma pergunta que eu costumo muito fazer é: nós, com a ciência, nós passeamos fisicamente e passeamos psicologicamente, ou passeamos interiormente. Ponto 1, quais desses passeios, consegue dizer qual desses passeios é mais agradável e como é que, quer dizer, passeou muito fisicamente e intelectualmente também? Eu passei muito e continuo a passear. Exato. Fisicamente. Fisicamente. Aliás, faz-me falta meter-me num avião. E o seu organismo também precisa daquela mudança de pressão. Precisa da mudança de pressão. Não, eu passei muito, quer do ponto de vista para apresentar os meus resultados, claro. Ou seja, e para discutir os resultados. Porque a sua investigação é sobre a contaminação, basicamente. É sobre a contaminação. Sim. E há um grupo que foi constituído por um conjunto internacional de cientistas, que é o chamado PRIMO, que é poluentes em organismos marinhos, no fundo é o que isso quer dizer, que foi criado em 1985, 86, numa altura entre os ingleses e os americanos, numa altura em que eu estava em Inglaterra a fazer o doutoramento. E isso, no fundo, é onde se juntam todos os cientistas que trabalham nesta área. E continua, portanto, essas reuniões são todas de 2 em 2 anos. E esse foi o palco também principal. Hoje em dia, desculpe lá interromper, mas quer dizer, hoje em dia a investigação tem que ser global. Ninguém pode fazer investigação fechada no seu laboratório, não é? Isso não. Exato. Isso não. E isso deu umas ligações extraordinárias com vários grupos e vários laboratórios. Isso é muitíssimo interessante, isso não é? Por um lado, e portanto, por tudo, pelo avanço da investigação. Permitiu também que muitos doutorandos meus tivessem ido parar a variedíssimos sítios, desde Hong Kong até aos Estados Unidos, e portanto passando pela Europa, e depois tenho passeado então muito com o grupo das Nações Unidas. Ou claro, seja, obviamente. Onde está ligada desde 2016. Pronto, eu só entrei no segundo relatório, mas este último deu-me a oportunidade de conhecer as universidades das Nações Unidas espalhadas por vários sítios. Não tem que me explicar o que é que isso é, porque eu não sabia. As Nações Unidas têm universidades em vários sítios, com cursos distintos. E tem uma universidade muito interessante no Japão, em Tóquio. Mas têm vários cursos? São compreensivas? Tem vários cursos de uma universidade normal, igual às outras? Propriamente, eles privilegiam alunos dos países em desenvolvimento. Certo. E depois tem outra muito interessante, onde eu estive agora em setembro, na Suécia, em Malmö, onde eles formam os engenheiros de máquinas para o mar e, portanto... Mas também há lá uma universidade sueca em Malmö, não é? Pois há, exatamente. Mas esta é das Nações Unidas. Portanto, sim, é das Nações Unidas, eles têm os seus quadros e interessante que quando eu cheguei lá, por acaso, no bar, o que estava uma garrafa de amarguinha. Eu disse, mas como é isto? E então tinha um colega português que estava lá, tinha oferecido aquilo. E, portanto, essa tem sido outro, porque este relatório global faz obrigatoriamente workshops em todas as áreas, ou seja, em todos os continentes. E isso tem dado um passeio, por um lado, mas por outro também um conhecimento imenso dos problemas e das questões que se levantam em vários sítios. E, portanto, isso tem sido, enfim, em termos de, por um lado, conhecer outras áreas que eu não conhecia, mas também conhecer os problemas na área do oceano. E também, às vezes, é importante também nós sabermos, quer dizer, às vezes não, é sempre importante sabermos que os nossos problemas outros também os têm, não é? E há problemas diferentes dos nossos, não é? Exatamente. E diferentes, e é outro nível. Exato. E, portanto, também necessitam de formação, que é outra área que também está envolvida no relatório, que é fazer formação a países que têm menos gente com formação, que possa conhecer melhor as áreas deles, porque também há muito desconhecimento, conhece muito pouco. Sim, claro, obviamente. Sei lá, eu vejo países, eu vou muito a Cabo Verde, por exemplo, não é? Quer dizer, que tem um mar imenso e há muito menos pessoas
Mas é formadas, gratificante porque tem muita gente já em sítios-chave que foram alunos da Universidade do Algarve. Sim, sim, O sim. atual Isso é muito diretor bom. do Instituto das Pescas foi um dos meus primeiros alunos que Lá em Cabo Verde. Em Cabo Verde. É boa. E tem vários Exato. alunos. E isso é importante, porque para eles o mar é fundamental, não é? Pois. Quer dizer, pouco mais em termos de recursos, e é um recurso a preservar. Mas ainda há bocado, logo ao princípio, quando eu perguntei em que é que a sua investigação impactava na sociedade, ou como é que era, torceu um bocadinho o nariz, mas acha que as pessoas não veem o sucesso ou a necessidade? Não, eu devo dizer que eu tenho feito várias investigação sobre os níveis dos contaminantes na costa portuguesa, especialmente na costa sul. Mas isso é uma coisa que as pessoas dão valor. Mas já tive os meus problemas, não é? Já tive as minhas queixas, porque quando eu tive uma queixa, na altura feita ao reitor da Universidade do Algarve, por causa de uma informação que eu dei sobre determinado recurso. E portanto, as pessoas interpretam a coisa mal. Portanto, aquilo era a realidade. Claro, ou seja, obviamente. Aquilo acontecia porque havia uma causa, não é? Mas a causa não tinha nada a ver com a Universidade do Algarve. Claro, obviamente. Algum influente que estava... Quer dizer, no fundo é porque ao falar sobre contaminantes as pessoas sentem agora, podem prejudicar a minha empresa, podem apresentar a minha indústria, podem prejudicar. Uma das últimas áreas que essa tem sido diferente, que é nós conseguirmos, através do oceano, perceber o que é que os médicos estão a receitar. Essa tem que me explicar, porque essa eu não sei o que é. O que é isso? Se você fizer uma análise da água... Sim. Da água do mar. Claro, obviamente. Dos compostos farmacêuticos. Sim. Perceber, porque há imensos resíduos, não é? Consegue perceber o que é que os médicos estão a receitar. Porque os compostos farmacêuticos que nós eliminamos não são tratados nas hectares e vão para o mar. Vão para o mar. E a radiografia do Algarve é muito interessante, porque ali é Alcotim, naquela zona onde há as pessoas com mais idade, é tudo as coisas para as dores e não sei o que mais. Engraçado. Para a parte turística temos o Prozac. E portanto isso dá uma... Isso é muito engraçado. Nunca me tinha ocorrido. O engraçado, não acho tanta graça a isto, porque também... Não, é engraçado a investigação. Mas também temos, atualmente, e isso é mais preocupante, o facto de também encontrarmos medicamentos que são usados no tratamento do cancro, que são muito agressivos e que mantêm a sua função no oceano. E, portanto, a agressividade contra os organismos. Sim, que eu costumo portanto, dizer que é daquelas coisas em que, neste momento, já há vários estudos para melhorar outros tratamentos, para tentar eliminar tratamento isso. Das águas, portanto, antes das hectares, exatamente. Sim, que eu costumo dizer que a quimioterapia... Porque antes as coisas eram mais localizadas, porque o tratamento só se fazia nos hospitais. Agora as pessoas estão em casa e eliminam tudo, eliminam os medicamentos e, portanto, vai tudo parar ao oceano. Tudo vai parar ao oceano. Pois portanto, tudo vai parar ao oceano. O problema é esse, não é? E não havia muito essa noção. Pois, exato. Quer dizer, enfim, quando eu era miúda ali, a zona de Cascais, para onde eu ia, quer dizer, os esgotos quase que iam diretamente para ali, não é? E agora já vão lá para longe, mas continuam a ir, não é? Continuam a ir, não é? E quer dizer, não se vislumbra que possa haver outra solução, não é? Não, a solução é tratar tudo tudo em terra. Agora claro, há obviamente. esta loucura do plástico, porque as pessoas veem. Porque veem, mas o resto que não se vê... Aquilo que não se vê é bastante pior que o plástico, quer dizer. A questão é essa, mas o plástico, como o petróleo, as pessoas viam. Exato. E convencer que as outras coisas também lá andam não é fácil. Não é tão fácil. Não veem. Daí dizer que a sua investigação, provavelmente, as pessoas não reconhecem tanto o impacto. É Exatamente, isso? Porque é um impacto sempre muito negativo. Não é? Pois, é negativo e não é visível em muitos casos. E, portanto, as pessoas, se calhar, se fosse falar só dos plásticos, as pessoas percebem, não é? Há para aí tantos filmes sobre aquelas... Como é que é? Aquelas...
ondas de plástico e os plásticos acumulados em vários sítios, não é? E isso impressiona. Se falarmos dos medicamentos, as pessoas não os veem, ninguém liga. Não é? E acham estranho, mas é uma realidade. Mas agora, o problema, em relação a isso, agora há aquela dicotomia que o oceano tem que estar de boa saúde para nós também estarmos de boa saúde. E isso nós vamos fazer agora dentro do Comitê da Década uma conferência sobre essa questão, porque este Comitê Nacional está integrado na Década das Nações Unidas, que tem, Sim, pelo menos neste momento, mais 40 comitês. Cabo Verde também já tem o seu comitê, e nós vamos juntar aqui o comitê do Japão com o comitê da Alemanha, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e nós, e vamos discutir a saúde do oceano e a saúde humana. E a saúde humana, exato. E, portanto, porque está tudo relacionado, não é? Um pirulito pode dar uma gastroenterite. Pois, exato, um pirulito pode dar... Pois é, exatamente. Ou também pode dar algumas alergias. Sim, claro, obviamente, exato. Portanto, isso vai ser... Vamos discutir essas... Pois, porque não há dúvida que todo este impacto que o ser humano tem sobre o ambiente de uma forma geral, a água, a terra, tudo, faz com que hoje em dia realmente há mais alergias, há doenças diferentes, há mais coisas do que não havia antes, não é? Eu acho que... Pois, quer dizer, as pessoas não se lembram muito bem que... Quer dizer, nós antes, por exemplo, não tínhamos vacinas, portanto, nós achamos que está tudo, mas temos outras coisas hoje em dia. Mas não é? a cólera quando parou, quando se fez os tratamentos dos esgotos. Exatamente, está tudo relacionado. E, portanto, essa perspectiva de tudo relacionado, eu acho que só agora é que começa a fazer sentido, em que as pessoas já estão a ver o planeta Terra com o oceano. Eu tenho sempre alguma questão que eu acho que é fundamental, não é? Que é a tomada de decisões políticas, e muitas das decisões são políticas, não é? Mesmo sobre o oceano, sobre o que se faz, deveriam ser sempre baseadas em evidência científica de uma forma... É isso. E eu acho que ainda não são. Ou que ainda há relutância, não é? Porque o político está sempre com medo do impacto das suas decisões no voto. É esse o objetivo deste relatório das Nações Unidas, é transformar, é passar aos decisores políticos a melhor investigação científica. Não tem sido não é fácil, porque nós produzimos enfim, e não sei quantas e hoje em folhas. Dia as pessoas só leem. Pois, e mesmo assim o relatório, o capítulo 1, que é a síntese, que é aquilo que vai ser lido, mas desta vez vamos transformar isto acessível na net, que não tem estado. Claro, portanto, acessível, tem estado um PDF, mas quer dizer, acessível para as pessoas poderem ver os dados, mexer com os dados, tudo isso. Sim, isso é muito mais interessante, exatamente. Fazer isto de uma maneira diferente, porque realmente há tantos problemas que... Exato, porque cada vez há mais, não é? Exatamente. E é isso que eu acho que é importante, é transmitir. Quer dizer, é também um bocado o objetivo destes nossos programas, quer dizer, é nós conseguimos transmitir de uma forma inteligível, neste caso é para políticos, digamos, e para a pessoa também, porque se nós todos estivermos comprometidos com isto, torna-se mais fácil que as coisas tomem o rumo certo, digamos, acho eu. Portanto, eu acho que é importante que as pessoas percebam o que é ciência, ou como é que a evidência científica ou o conhecimento científico impacta na sociedade de todos os dias, não é? Eu acho que isso e esta área do oceano começa a fazer o seu caminho. Tem demorado muito tempo. Tem demorado, não é? Tem demorado, porque nós estávamos muito mais focados na Terra, não era? Acho eu que era isto, não é? Agora foi uma coisa má, tipo a poluição dos oceanos, que despertou. Eu acho que, apesar de tudo, o plástico deu aí um salto muito importante do ponto de vista. Exato. E, portanto, as pessoas, especialmente, por exemplo, a perca das redes de pesca, os montões que por aí andam, que criaram um impacto negativo também. E o impacto que isso também tem para a economia, porque perder uma rede de pesca é imenso dinheiro, especialmente nos grandes arrastões e por aí fora. E, portanto, aí está tudo ligado. Portanto, a parte económica, neste momento, também pesa muito nesta parte do oceano. Até porque, ainda bem, porque o mundo agora vive à volta da economia, em vez de viver à volta das pessoas, que isto é a minha maneira de pensar. Por acaso, mas olha que este relatório que vai agora sair tem dois componentes, que é a parte económica e a parte de uma saúde.
Pois, portanto, exato, isso é que é importante. Exato. Quer dizer, as duas coisas são importantes, mas têm que estar ligadas. E na parte das pessoas, há pela primeira vez um capítulo sobre género. Bom. E começam a ser levantados variedíssimos problemas nesta área, quer dizer, para já não haver uma grande representatividade do género e depois haver uns problemas nas zonas em que há, e portanto temos essa parte da chamada uma saúde, sim, que é muito importante. Que é muito importante. Que é muito importante. E, portanto, nós estamos a chegar ao fim do nosso programa. Muito obrigada por ter estado aqui connosco. Foi uma discussão uma conversa muitíssimo interessante. É sempre bom. Eu tenho gostado muito de fazer estes programas, pelo que nós vamos aprendendo sempre a conversar com as pessoas que sabem sobre alguns assuntos. Só me falta uma pergunta final, que é: acha realmente que a ciência inspira? Eu acho que sim, aliás, a mim inspirou-me. Quem me inspirou, por acaso, foi o Diário Notícias. É sério? É sério. Com um artigo sobre poluição do estuário do Tejo. Foi isso que a minha carreira foi através de uma notícia. Portanto, pois é ótimo. É aquilo que nos desperta e que nos prende de repente a um assunto e que nos faz desenvolver nessa área. Isto é que eu vou seguir agora, depois de acabar o curso. E nunca mais largou. Pois, exato. Muito obrigada a todos também por nos ouvirem. Espero que tenham, ao ouvir estes programas, o mesmo interesse que eu acho que eles têm, que eles achem o mesmo. Este programa sai, como eu já disse, às quartas-feiras, quinzenalmente, na Rádio Freguesia de Belém, e às segundas-feiras em podcast. Muito obrigada e esperemos que fiquem connosco para o próximo programa também. Muito obrigada. Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.